Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sidney, eu moro em Assis, estado de São Paulo, na região sudeste do nosso país. E eu vou apresentar esse trabalho pela disciplina de Estatística do curso de Geografia da Unicesumar de Maringá. Eu sou aluno do curso de Geografia por EAD. E juntos nós vamos tentar explicar como compõe uma tabela e um gráfico. Conforme o enunciado do AVA, do mapa, nós colhemos os dados dos estados da região sudeste no site do IBGE. Estamos apresentando em PowerPoint. Conforme vocês podem ver, aí nós apresentamos os estados de São Paulo, Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Aí nós compomos alguns gráficos e algumas tabelas contendo aquilo que pediu o enunciado. E assim vamos tentar definir como se faz uma tabela. As tabelas. Quando nós retiramos algumas informações de uma pesquisa, nós recebemos em mãos um produto bruto. A ideia da tabela é transformar aqueles dados brutos em informações que serão entendidas e visualizadas por todos que assim olharem, para que se torne mais simples e mais rápidos no seu entendimento. Existem normas nacionais para que se organizem as tabelas. Essas normas são ditadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Essas normas, elas seguem uns tópicos. Por exemplo, a tabela ela tem o título. O título ele precede a tabela e resume o dado em estudo. O que, onde, quando. Deve vir precedido da palavra tabela e de sua numeração. As tabelas devem ser numeradas em ordem crescente à maneira que aparecem no texto. Por exemplo, tabela 1, 2 e assim por diante. O cabeçalho especifica o conteúdo de cada coluna. O corpo é formado por linhas e colunas contendo os dados. A fonte, na parte inferior, informa-se a fonte da coleta de dados ou o autor. A fonte cita o informante, caracterizando e confiabilizando os dados. Gráficos. Gráficos são ferramentas de representações. Às vezes é comum pensar que o gráfico é simplesmente uma imagem em uma página, mas não é assim. O gráfico ele traz consigo dados de estatísticas e devem ser lidos e entendidos. Os elementos fundamentais de um gráfico se cumpre a função de racionalização de informações. Por exemplo, o título, para indicar o que ele representa. Legenda, para facilitar a leitura do gráfico. E a fonte, para informar a origem dos dados. A identificação ou título de um gráfico deve aparecer na parte inferior dele, seguido do seu número de ordem de ocorrência do texto. Se necessário, uma legenda explicativa.